Olá pessoal, então vamos dar continuidade ao curso. Hoje a gente vai falar sobre dupla camada elétrica, na verdade sobre interfaces eletrificadas. Dentro desse conceito de interface eletrificada, interface eletrodo-solução, a gente vai falar da interface canônica, ou seja, a mais simples que existe, devido a alguns aspectos que eu vou falar depois, que é a interface gota de mercúrio ou poço de mercúrio, dependendo do tamanho, né? Em eletrólito aquoso de fluoreto de sódio, em várias concentrações. O fluoreto de sódio tem uma característica, foi observada, que ele não sofre absorção específica. O que é isso? Ele vai interagir só de forma eletrostática com a interface em relação ao excesso de elétrons no metal, na gota de mercúrio, ou ausência de elétrons. Redução de elétrons, que a gente chama de buracos, né? Ok? Então, quando tiver excesso de elétrons na gota de mercúrio, os íons sódio se aproximarão. Quando tiver ausência de elétrons, um decréscimo de elétrons na interface, por polarização positiva, né? Nós vamos ter, então, a aproximação dos ânions. Isso acontece de forma que não tem uma interação química que forma forças de Van der Waals, ligação química que forma algum complexo, alguma coisa que desproporciona, que reage com o mercúrio, não tem nada disso. Então, é um sistema quase que eletrostático. A gente vai ver que a grande restrição dos modelos chamados eletrostáticos, para tentar expressar o comportamento experimental da dupla camada elétrica, é que se trata-se, nos modelos tradicionais, as cargas dos íons como sendo pontiformes, ou seja, tem uma carga, mas num volume infinitesimal, um ponto, tendendo a zero. E isso não é verdade, né? Que a gente sabe que o íon é uma coisa bastante volumosa. Então isso gera que a carga, na verdade, está distribuída no volume, isso tem efeitos estéricos, né? Então isso vai causar toda a complicação da matematização, desde aqui, na teoria de, por exemplo, que a gente vai ver depois de Guy-Chapman, até a teoria de Debye, que é dos eletródos, que a gente vai falar, que já foi falado, né, na aula passada. Então a gente vai ver isso, ok? Então por enquanto vamos tratar o sistema como sendo idealizado, cargas pontuais. As outras coisas eu vou falando depois da aula. Então, primeiro vamos entender algumas coisas. As palavras-chave são interfaces eletrificadas, tá? Essa palavra eletrificada aqui, como eu adiantei no dia que eu apresentei ementa, existe interface de vários tipos. Por exemplo, a bolha de sabão com ar é uma interface. Água com sal misturado com óleo, você tem uma interface, você tem partição. Você tem que ter, por exemplo, você tem um composto orgânico, o solvente orgânico em contato com a água, eles não se misturam. Se tiver alguma coisa que é solúvel nos dois, eles sofrem uma partição. Você tem interfaces ali, acúmulo ou desacúmulo de cargas. Mas não tem potencial elétrico aplicado. Aqui nós vamos estar falando, no caso, como que o potencial elétrico aplicado no eletrodo metálico vai influenciar a concentração, acumulação ou depressão, ou desacumulação, né, das espécies iônicas que estão do lado da solução, obviamente. Essa que é a questão, né? Essa separação, cargas eletrônicas de um lado, cargas iônicas compensando do outro lado, para se ter o fenômeno da eletroneutralidade, a gente chama de dupla camada elétrica. A gente vai ver que a gente vai mimetizar isso, ou seja, criar um análogo teórico com base nas teorias dos dispositivos elétricos usando o conceito de capacitor. Tá? Nós vamos falar sobre eletrodos ideais. O que são eletrodos ideais? São os dois casos extremos. Um, que não é permeável a passagem de elétron. Sabe que a polarização, por exemplo, 0,1 volt, 0,2 volt, 0,3 volt. E a hora que você espera equilibrar, não tem corrente fluindo no sistema. Esse é o eletrodo idealmente polarizado. Você polariza, mas não passa corrente. Ele é bloqueado para passagem de corrente. Transferência eletrônica, nós vamos ver depois, é verdade. Por enquanto eu vou falar passagem de corrente, tá? Através da interface metal-solução. Fronteira metal-solução. Tem uma questão na literatura que é importante falar, que é a diferença entre interface e interfase, tá? Tem um livro que trata muito bem disso, de interfaces, que é tipo do professor Tibor Robokai, um livro da EDUSP, se não estou enganado. Ele explica muito bem essas coisas. O livro do Adamson também, tá? De interface. Não vou entrar muito em detalhes sobre isso, porque tem sutileza sobre se infinitesimal, se é uma camada fina, o que está de um lado, o que está do outro. Não vou entrar em detalhes, tá? Então, interface, do ponto de vista formal, não é a mesma coisa que interfase, tá? Nós vamos tratar aqui de ponto de vista de simplicidade, que são a mesma coisa, mas não são do ponto de vista formal, tá?
E nós vamos ver a questão da capacitância. O que é a capacitância da interface? Nós vamos ver o seguinte: qual é a quantidade de carga que se acumula na interface, ou seja, na dupla camada elétrica, a quantidade de íons que é necessário para compensar a carga do eletrodo, a carga eletrônica, para ter eletroneutralidade, com o potencial aplicado. Como é que nós vamos ver isso? O sistema protótipo é esse aqui, ó. É a gota de mercúrio em contato com a solução de fluoreto de sódio em várias concentrações molares. Por que o mercúrio? Porque o mercúrio é um metal, então a condutividade dele é excelente. Como ele é líquido, ele não tem orientação cristalográfica, então cada gota dele é uma esfera ou uma semisfera praticamente perfeita, não tem rugosidade. Se ele não tem rugosidade, ele não vai ter toda a superfície dele é equivalente, acessível, vai ser um equipotencial. Cada ponto ali é um equipotencial certinho, não tem poder das pontas, igual a gente falou na aula sobre fundamento de eletrostática. É liso, tá? E ainda tem um detalhe: como a gota de mercúrio é da ordem de milímetros, espessura da camada elétrica é da ordem de até 1 nanômetro, 2 nanômetros, para a concentração que a gente vai falar aqui, que ela tende, a gente vai ver depois em outra aula, que quanto mais diluída ela tende a ser mais grossa, né? Então, em soluções molares, por exemplo, ela tem menos de 1 nanômetro. Então, o raio da curvatura da gota vai ser quase que se comportar como se fosse um plano. Então, mesmo que nós estamos falando de uma gota de mercúrio, vamos tratar como se fosse um capacitor plano, porque esse raio de curvatura é muito maior, de uma ordem de magnitude muito maior que a espessura da camada elétrica. Certo? Então, vamos imaginar aqui 2 setup, né? A gente fala de setup, né? Que é o aparato experimental, o conjunto experimental, né? A gente pode imaginar, onde já se estudou, por exemplo, muita evolução de várias reações que são de redução, não de oxidação, né? Que nas reações de oxidação o eletrodo de mercúrio não é bom, porque ele oxida. Na redução, como ele já é um metal, não tem como reduzir, mas ele é muito utilizado para dipolografia, para fazer análise de redução de metais, né? Então a gota fica aqui tem um canal cheio de mercúrio, né? A gota fica aqui, e esse canal aqui, em certo ponto, ele é interrompido e conectado com o fio de cobre. Então esse seria o eletrodo aqui, se ele tiver polarizado negativo, o da direita está lá negativo. Desculpa, positivo com negativo, negativo com positivo. Mostrando aqui, esse eletrodo tem a polaridade contrária desse, tá? E aqui já seria um poço de mercúrio, onde esse enovelado aqui é o famoso sal de calomelano, Hg2Cl2. E como nós veremos, né, depois, esse sal de calomelano em contato com o próprio metal dele, e vai ter um fio de platina puxando o sinal aqui, fazendo um contato elétrico, né, um fio de platina aqui, depois conectado aqui no fio de cobre, nós temos o eletrodo reversível de calomelano saturado. Por isso que eu chamo saturado. Tem um sal aqui, por exemplo, vamos pôr o KCl aqui do lado de cá, KCl, né? E do lado de cá é F. Para evitar que essas soluções se misturem rápido, ou seja, o que é rápido aqui? Elas têm que se misturar numa velocidade muito mais lenta que o experimento é feito. Tem aqui, ó, um vidro com uma porosidade muito baixa que permite que faça o contato iônico aqui, né? Mas não que mistura numa capacidade que vai contaminar essa solução com cloreto, por exemplo. Ok? Então aqui nós teríamos então o famoso eletrodo de referência, né? De calomelano saturado, tá? E ao mesmo tempo o contra-eletrodo, ou o eletrodo auxiliar, dependendo do livro, tá? E aqui nós temos o eletrodo de trabalho, né? Que seria a nossa gota de mercúrio. E tudo que se vai estudar é o que está na interface aqui, ó. Okay? Esse conjunto experimental aqui ele serve para estudar reações de eletrólise, nós vamos falar depois, tá? Ele não é muito bom para estudar o que a gente vai falar agora, porque é difícil medir o ângulo de contato. O conjunto experimental que é mais utilizado, que acha muito útil, é esse aqui, ó, onde tem um tubo capilar, aqui em cima tem uma coluna, tá? Com um tubo, uma mangueira, com a coluna de mercúrio. Então, variando essa altura, essa gota cai mais rápido ou mais lenta. Ou se equilibrando, ela fica estacionária aqui de um dado tamanho. Ok? Mesma história aqui, está simplificado o desenho, mas o mercúrio está dentro do canal aqui, né? Do capilar, tem um contato com um metal de cobre, que
que vai aqui, então você está positivo negativo, porque ele está negativo positivo, polaridade inversa. E aqui mesma história, o fio, aqui tem uma solda, né? Então aqui você tem um fio de cobre, aqui você tem um fio de platina, e aqui você tem a platina mergulhada no poço de mercúrio, mesma história, a lã aqui, do calomelano, do Hg2Cl2, certo? Okay? Esse sal você não pode cortar aqui e falar só que é HgCl, porque ele é um dímero, tá? Os estudos de crioscopia demonstraram, no começo do século passado, que ele é um dímero, então você não pode cortar para simplificar a fórmula dele. A fórmula dele é Hg2Cl2, ok? Essa gota pendente, Ring Mercury Electro, se ela não está caindo, você está fazendo experimento com a gota estacionária, ela é toda gota pendente, é o HME. Se está fazendo experimento do tipo que a gota vai crescendo, aí imediatamente antes dela cair, mede-se a corrente potencial, ela cai, renova, mede-se o potencial, que por exemplo, polografia táctil, não polografia na verdade, né? Aí ele é o drop mercury eletrodo cotejador de mercúrio, tá? Ok? Tenta se medir num dado tempo da gota para ela sempre ter o mesmo tamanho, ela toda a mesma área, ok? Então, nós vamos mostrar depois um detalhe como se faz as medidas da capacitância usando esse sistema aqui. Mas antes eu vou falar de um detalhe. Esse sistema aqui não é de 3 eletrodos que a gente vai ver depois. Porque o próprio eletrodo de referência, ele é também o contra-eletrodo. Então aqui desse lado também, o eletrodo de referência também é o contra-eletrodo, ou o eletrodo auxiliar, né? Por quê? Esse sistema aqui pode ser mimetizado com precisão assim, ó. Essa interface aqui do mercúrio, ela tem uma capacitância, vai representar a capacitância do eletrodo de trabalho. A distância de separação aqui, preenchida pelo eletrólito, tem uma resistência não compensada. Vamos falar de resistência de solução. Resistência à migração, tá? Essa resistência é exclusiva à migração, porque a lei de Ohm nos eletrólitos, como nós vimos na aula passada, ela equivale só à parte migracional, e não à parte não pode ter difusão para se relacionar a lei de Ohm com o transporte de íons em eletrólito. O eletrólito tem só a parte migracional. Então vai representar a resistência ômica do eletrólito. E aqui, até porque a placa é bem maior que essa, as placas paralelas, seria a interface também da gota de mercúrio aqui, só que no poço. Como a interface aqui é muito maior que essa, a gente pode falar então que essa capacitância do eletrodo do poço, que é o eletrodo auxiliar, e o eletrodo de referência, ela é muito maior. Como esses capacitores estão em série, nós temos que... E a gente soma em capacitância ao recíproco, né? Então, 1 sobre C total vai ser 1 sobre a capacitância do trabalho, mas 1 sobre a capacitância do contra-eletrodo, que também é o nosso eletrodo de referência. Como esse é muito maior, né? Porque a área é maior, porque lembra da equação do capacitor em termos geométricos, a capacitância ela é proporcional à área, inversamente proporcional à espessura do dielétrico. Nosso pseudo-dielétrico aqui é a dupla camada elétrica, a gente vai explicar depois. Então, na dada concentração e temperatura, essa parte aqui é uma constante. Então, nós temos que, para diferentes eletrodos de mercúrio, de gota de mercúrio, que a capacitância é proporcional à área, simplesmente assim. Vocês estão na mesma solução, né? Então, se essa parte aqui é muito maior, porque tem uma área maior, né? 1 sobre ela vai ser praticamente zero em relação a isso. Então, se a proporção é de 1 para 100, nós podemos garantir que essa aproximação é bem válida, que a capacitância que a gente mede ela é praticamente 99% devido exclusivamente ao eletrodo de trabalho. E aí você elimina a resposta do eletrodo de referência na medida que você está fazendo de capacitância. Ok? Então a gente usa uma característica geométrica para isolar a resposta que a gente quer. Então esse sistema é de 2 eletrodos, tá? Ok? Vou enfatizar isso agora, que depois nós vamos ver que a maioria dos estudos modernos, né, são feitos em sistemas de 3 eletrodos. Exceção de dispositivos elétricos, né? Por exemplo, bateria, capacitor. Dispositivo real tem 2 polaridades, né? Não tem um terceiro eletrodo, obviamente. O terceiro eletrodo é para fins de estudo científico. Bom, antes de entrar, é interessante falar do potenciostático canônico. O que é isso? O circuito mais simples que existe para expressar um circuito potenciostático, que alguns livros chamam de Student Potential Stat, né? O que? É o que o pessoal na década de 40, do século passado, década de 50,
quando ia fazer seu pós-doc no exterior, montava o seu potenciostatozinho. Como é que funcionava? Aqui tem o que chama de amplificador operacional. Isso aqui está muito bem descrito num livro conhecido de nós químicos, que é o livro do Skug et al. De análise instrumental, tá? Ele tem um capítulo muito bom sobre instrumentação. Então, ele vai falar muito dos seguidor de voltagem, circuito diferenciador, circuito integrador e vai falar dos amplificadores operacionais, tá? Porque, de forma geral, é assim: o amplificador operacional, ele tem um ramo onde a corrente passa praticamente sem resistência nenhuma. Nesse ramo é onde se mede a amperagem, ou seja, a corrente elétrica. E ele tem outro ramo que inverte a polaridade, onde a corrente tem a iminência de passar aqui muito pequena, porque esse caminho aqui tem a resistência tendendo a infinito. Esse infinito é de giga-ohm ou mais do que isso. Ok? Então o que acontece? O potenciostato ele tem uma compilância. O que é isso? Uma diferença de potencial que ela aplica na entrada aqui, que esse UE aqui, diferença de potencial de entrada. Na maioria dos potenciostatos, o valor vai de 0, obviamente, que é quando está aplicando nada, até 12 volts. Alguns dá até 10, 12. Quando muda disso, é algum potenciostato especial, mas na prática, o sistema de 3 eletrodos, usando potenciostato, trabalha com a compilância de 0 a 12 volts. Ele vai variar isso para atender a demanda do experimentalista, que é o quê? A diferença de potencial que você quer entre o eletrodo de referência e o eletrodo de trabalho, que está aqui, ó, nesse esquema. Sua célula está mimetizada aqui, ó. Então aqui está cheio de eletrodo, né? Você tem um contra-eletrodo aqui, do ponto de vista formal, isso aqui fica aterrado. Então nesse ramo paralelo, eu vou medir a diferença de potencial, tendo o eletrodo de referência aqui, ok? Como o nosso probe de potencial, ok? E nós vamos medir nessa parte do circuito a corrente elétrica. Então a corrente elétrica vai fluir aqui, nesse ramo aqui, ó, ok? Enquanto aqui, ela praticamente é impedida de passar. Aqui vai passar coisa de nanoampere, mais ou menos, tá? Nanoampere, ok? Alguns livros escrevem que não passa corrente alguma, não tem jeito. Se não passa corrente alguma aqui, não existe circuito elétrico. Se existe circuito elétrico, você mede voltagem. A característica do voltímetro é que ele mede a voltagem com a corrente, uma drenagem de corrente quase infinitesimal, mas tem que passar corrente, tá? Ok? Então esse é o circuito, o que tem que se entender é isso. Ele varia a voltagem de entrada para atender a demanda aqui. Quando essa demanda é diferente, ele tem uma informação que volta. O pessoal usava osciloscópio, um punhado de coisa, um dia ele faz isso automático no equipamento. O circuito obviamente é bem mais complexo que isso, é um potenciostato moderno, mas a forma é que ele faz um feedback até que ele ajuste essa voltagem de entrada para dar o que você quer aqui. Ok? E é por isso que é importante colocar os modos de proteção quando usar o potenciostato moderno. Porque às vezes você pede para aplicar 2 volts aqui, e dependendo da resistência aqui, se tem uma oxidação em jacaré, nos cabos, ou da solução que é muito resistiva, ele vai tentar aplicar uma voltagem maior que a compilância dele, ele queima o equipamento. Então tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Ok? Você vai pedir no software, ó, quero diferença potencial, qual que você põe no software? É essa diferença que você quer aqui. Então se ela for mais, você tem que aplicar mais do que 12 volts, que às vezes você estraga o equipamento. Ok? Cuidado com isso então, tá? Você pede para aplicar no potenciostato, não é essa entrada aqui, é essa diferença aqui. Por feedback, retroalimentação, é que ele controla o tanto que ele aplica aqui para você ter o seu ganho aqui, ok? Bom, então, amperímetro, resistência tende a 0, no voltímetro, resistência tende a infinito. E é por isso que a gente não pode inverter também, né? Se você está no modo amperímetro, coloca na tomada, ele explode, ok? Para medir então, tensão é sempre em paralelo. Então aqui todo mundo já usou um multímetro, sabe disso. Vamos voltar agora então, ok? Como é que você dá a medida da tensão superficial? Nós vamos ver que nós vamos medir a capacitância usando a equação clássica da termodinâmica relacionada às interfaces, ok? De forma a monitorar o ângulo de contato da gota. Essa parte aqui ela é bem formalista. Quem não é da área de química, não gosta muito dessa parte, às vezes tem interesse a pular essa parte, mas é interessante prestar atenção, porque tem alguns conceitos aqui que vão propagar no curso inteiro. Então é importante prestar atenção aqui em algumas partes, tá? Não pule essa aula. Então, dentro do capilar, nós temos então a gota de mercúrio, né? Então o capilar tem um diâmetro aqui, né? E o raio é o D sobre 2, né?
Então, nós temos o raio do capilar e tem sim, nesse aparato experimental que o pessoal usava, tinha uma lupa, onde eles viam medir esse ângulo de contato aqui, ok? Então tinha duas abordagens, você mantinha a altura da coluna fixa e a hora que você polariza, por efeito, que aqui você vai acumular isso, pensa que se você tem deficiência de elétron, que você polarizou o eletrodo positivamente, excesso de elétron você polarizou negativamente, em relação à solução, você vai ter do lado de cá os íons que vão se aproximar de forma a compensar a carga. Isso varia a tensão superficial, esse acúmulo e desacúmulo de íon. Então, esse ângulo de contato varia. Você tem dois modos, ou você mantém a altura da coluna do mercúrio e mede esse ângulo de contato, variando, ou tem um método que o pessoal antigo falava que era mais preciso, que era manter o ângulo fixo e você ir aumentando a altura da coluna para compensar isso. Aí tem os métodos, os trabalhos. Tem um artigo muito interessante do Graham no Chemical Reviews de 1947, um artigo gigante, tem umas 50 páginas, se não estou enganado. E ele explica tudo com muito detalhe, como é que ele fez os estudos clássicos dele, tá? A parte experimental, a parte teórica. Então, o que interessa para nós é o seguinte: medindo o ângulo de contato aqui, a gente consegue medir potencial. Como é que é isso? A equação clássica para o ângulo de contato é a seguinte: a tensão superficial, ok? Ela é função da altura da coluna do fluido, a densidade do fluido, a aceleração da gravidade, o raio do capilar dividido por 2, vezes o cosseno de θ, ok? Aí eu sugiro ler o livro do Bockris, Red, Modern Electrochemistry, volume 2, tá? Electronics, onde ele vai falar mostrar a dedução termodinâmica da equação de Lippmann. Presta atenção se eu estou falando, dedução termodinâmica, sistemas estacionários, tá? Isso é importante você falar depois. O Lippmann demonstrou que a taxa da variação do ângulo de contato, se mantendo constante, o cosseno do ângulo de contato é proporcional ao gama. Ou seja, a taxa de variação do gama em relação ao potencial elétrico aplicado, mantendo constante a concentração dos íons e a temperatura, ou seja, o potencial eletroquímico, só que eu não quero entrar em detalhes por enquanto disso, vamos falar da concentração dos íons e temperatura. Isso vai ser igual a menos a concentração de carga no metal. Isso é demonstrado, é a demonstração clássica da termodinâmica eletroquímica. Então, nós temos uma relação entre ângulo de contato com a carga, excesso de carga no metal, certo? Deve ser menos a carga no metal. Bom, a primeira derivada, essa primeira derivada em relação ao potencial da carga, né? Nós vamos ter então que a segunda derivada vai dar a capacitância, ok? Então, a partir de duas derivadas dos dados mensurados aqui, nós conseguimos calcular a capacitância diferencial. Aí entra uma parte muito importante que eu falei: Lippmann, termodinâmica, sistemas estacionários, não tem transiente, não tem tempo nas equações. Então, a carga que nós vamos medir aqui não pode estar em condição de fluxo, tem que ser uma carga eletrostática mesmo. Polarizou, a carga rearranjou, estacionou, mede-se o potencial associado àquela carga estacionária. Polarizou, a carga estacionou, o ângulo de contato, na verdade, estaciona, você mede. Então tem que ser em técnicas de equilíbrio, ok? Então tem que ter equilíbrio eletrostático para compensar, ou seja, fazer jus ao equilíbrio termodinâmico de onde vem a equação de Lippmann, tá? Bom, o que se viu? Em soluções de fluoreto de sódio maior que 0,1 molar, que a capacitância diferencial é praticamente independente de potencial. Praticamente uma reta paralela ao eixo X. Ou seja, praticamente não depende do potencial. Se as soluções fossem diluídas menor que isso aqui, já se via que tinha mínimos, tinha as ondulações. Então a gente já se via que a capacitância diferencial dependia do potencial. Fluoreto de sódio. E já em outras soluções que tem íons que absorvem especificamente, como sulfato, cloreto, em qualquer concentração via as ondulações. Mas em outro caso, há um fenômeno chamado distorção específica, que é onde o íon absorve com forças muito intensas com o eletrodo, expulsando a camada dipolar, e não tem apenas um acúmulo e desacúmulo de carga, tem uma interação química. A história é outra, tá? Então, por isso que o fluoreto de sódio é estudado. Mas o caso importante é esse: fluoreto de sódio concentrado,
capacitância é praticamente independente do potencial. Fluoreto sólido diluído, capacitância dependia muito do potencial. Nós vamos ver por causa disso, o porquê disso daqui um pouco. Bom, do ponto de vista gráfico, como é que se obtinha os resultados? Pegava-se a tensão superficial calculada dessa forma indireta e fazia-se o gráfico em função do potencial. Então, a tensão em função do potencial. Dava uma parábola invertida. Uma quase parábola invertida, na verdade. Porque pequenos desvios não se observam na parábola. E ela passa por um máximo. Esse máximo foi denominado de potencial de carga zero. A gente vai ver por quê. Ok? Se a gente faz a primeira derivada dessa parábola, a derivada de uma parábola dá uma reta. Né? Vamos lembrar que se y é igual a x ao quadrado, y' é 2x. Certo? Uma parábola com cavidade positiva. Se y é menos x quadrado, y' é menos 2x. Uma concavidade decrescente, que é o caso aqui. Lembrando que nós temos um sinal negativo aqui, né? Então a parábola é invertida, a derivada dela dá uma reta decrescente. Presta atenção num detalhe importante. Neste ponto aqui, no ponto de máximo da parábola, a carga no metal ela é zero. Só que a capacitância nesse ponto, a capacitância diferencial não é zero. Por quê? A capacitância diferencial é derivada, então ela pega o primeiro ponto imediatamente antes do zero e imediatamente depois. E nós temos uma reta, então a derivada no ponto não é zero, ela tem essa inclinação. Isso às vezes causa confusão, porque se a carga é zero, a gente pensar em termos de capacitância clássica, a capacitância é a carga estocada com a diferença de potencial. Bom, se a carga é zero, dividido qualquer coisa, zero dividido qualquer coisa é zero, então a capacitância é zero. Não, mas aqui não é que, nós estamos falando com dq, tá? A taxa de variação infinitesimal. E essa taxa é o ângulo, a inclinação, ok? Então, cuidado com a diferença entre capacitância integral e diferencial. Se estivesse falando de integral, seria nulo. Seria pegar toda a carga estocada, seria zero, dividido qualquer coisa seria zero. Então, falando da capacitância diferencial, ok? Fazendo essa segunda derivada, a segunda derivada de uma reta inclinada vai ser uma constante. Então, a capacitância ideal, quando aqui é parabola, uma parábola perfeita, ela não depende do potencial. Para qualquer valor de potencial, ela vai extrapolar para um valor constante, um valor único. Essa interface ideal na eletroquímica ela não existe, ok? Ela não existe. A gente vai ver que no máximo que vai acontecer, no melhor cenário, vai ser isso. Uma ondulação pequena no caso do capacitor de Helmholtz. Mas perfeitamente constante não existe na eletroquímica, ok? Então, vamos avançando nos conceitos aqui. Vamos falar da interface lisa. O que acontece quando eu polarizo essa interface? Vamos entender um pouco. Eu tenho aqui um metal. Imagina que ele está segmentado aqui. Estou falando de dois casos aqui, tá? Se eu polarizo ele positivamente, ele vai atrair ânon. Vai gerar essa curva de acumulação. Essa curva de acumulação aqui nós chamamos de excesso superficial de ânions, que é essa letra grega aqui, padrão para excesso superficial. Se o inverso, nós polarizarmos o eletrodo negativamente, você vai acumular cátion. Então nós vamos ter aqui esse excesso superficial de cátion. Ok? Se não polarizo, se aqui eu tenho um R potencial que vai do eletrodo para a solução, a carga é igual, nós temos um potencial de carga zero. Então o potencial de carga zero, o ponto de carga zero, é quando os excessos superficiais são nulos. Ok? Esse é o conceito mais formal de potencial de carga zero à luz dessa análise aqui. Aqui não tem excesso. Você tem uma interface onde a composição dentro da região que era denominada dupla camada elétrica, que é essa região onde acumula e desacumula com a polarização, que tem aproximadamente 1 nanômetro, tá? Ela vai ter a mesma composição que o bulk, que é o seio da solução, né? Ok? Que é onde a concentração uniforme em qualquer ponto. Então, no ponto de carga zero, a estrutura aqui desaparece e nós temos que a composição nessa região muito estreita, ela tem a mesma composição do seio da solução.
É como se a dupla camada elétrica desaparecesse, a estrutura dela. Ok? Fora da ponta de carga zero, não tem então acúmulo ou desacúmulo de íon e de cátion. Ok? Bom, os acessos superficiais são definidos, falei daí no livro do Bock, lembra, esse curso é um curso introdutório, fundamentos de eletroquímica. Meu papel aqui é falar o essencial, depois obviamente nas partes, quando nós fomos nos últimos aulas do curso, fazer das aplicações, né, que é outra história, mas nessa parte fundamentalista, nós estamos falando que são as primeiras 10 aulas, mais ou menos, eu vou falar o essencial e tudo aquilo que eu achar que é médio, avançado, eu vou indicar um capítulo de livro, um livro para vocês aprofundar, porque senão fica muito grande, né? Esse curso teria que ser de 1 ano e meio para ensinar todos os aspectos da eletroquímica que a gente vai abordar aqui de forma muito aprofundada. Então, a equação de Gibbs, adaptada nesse caso da eletroquímica, ela fala o seguinte: a taxa de acumulação de íon positivo na interface, ela é meio de 1 sobre 2 RT, a constante dos gases, né? Vezes a derivada parcial da tensão superficial com logaritmo da atividade do íon positivo. E isso tem a ver com a polarização negativa, porque... Então, por isso que é positivo, positivo e negativo. Porque se acumulou positivamente, íons positivos, é porque o eletrão está polarizado negativamente. E ela também se aplica para o íon, a distorção de ânions, quando tem atividade do ânion e a polarização do eletrão é positiva. Então, eu sintetizei as duas equações do livro numa só para não ter que repetir a equação, ok? Certo? Então, essa relação, no final de tudo, eu vou fazer exercícios, tá? Para ilustrar essa aplicação. As últimas 2 aulas do curso são exercícios clássicos da eletroquímica que eu vou fazer, principalmente do livro do Bart Faulkner e do Bockris Red, para ilustrar como se trabalha com a eletroquímica na prática, que ela não tem muita dificuldade de trabalhar, fazer alguns cálculos, conversão de unidades, por exemplo. Vamos fazer justamente exercício usando para calcular essas questões aqui. Taxa de acumulação, atividade, tensão superficial e por aí vai. Bom, vamos voltar aí a outra questão. Eletroneutralidade. A eletroneutralidade na interface, ela incorpora a região do camada elétrica, que é essa região aqui, onde tem um acúmulo e desacúmulo de íons, mas o metal. Então, a eletroneutralidade aqui é o que chama de eletroneutralidade local. A eletroneutralidade que ela engloba essa região aqui, ó. Ok? Esse aqui tem que ser um elemento de volume onde carga positiva é igual a carga negativa, não pode ter excesso, ou seja, a eletroneutralidade, ok? Então, do ponto de vista formal dos livros, escrevem que menos a carga no metal vai ser igual a carga na dupla camada elétrica, que é igual a carga do íon mais a carga do cátion, ok? Então, de forma dos acessos superficiais, nós temos que menos a carga no metal vai ser a valência do cátion, a constante de Faraday e o excesso superficial de cátion, mais a valência do ânion, a constante de Faraday, o excesso de ânion. Okay? Por no exercício a gente vai entender melhor como é que se aplica isso. Essa parte aqui fica falar só teoricamente dela, não é muito didática, porque ela é muito ilustrativa, é quando se faz o exercício e aplica isso na prática. Ok? Vamos fazer isso no final do curso. Feita essa introdução sobre esse assunto, nós vamos agora dar andamento a um outro conceito antes de chegar nos modelos para a camada elétrica. O que eu estou falando? Eu estou falando aqui de um conjunto de medidas experimentais, por que o eletrodo de mercúrio é importante, o que eu posso associar, porque precisa de todo esse arcabouço aqui para entender o que eu vou falar para frente. Qualquer um desses tópicos aqui, se o aluno passar para frente na hora dele ler o livro, ele não vai entender nada, tá? Ou vai entender muito pouco. Minha experiência, que eu já leciono essa disciplina desde 2009, é isso que acontece quando o aluno pula o capítulo. Depois ele sai correndo atrás do professor perguntar as coisas, ou ele queima etapa, tem que voltar para estudar de novo, né? Do ponto de vista, vamos falar de circuitos passivos. Se a gente tem, faz um gráfico aqui, corrente potencial, lembrando que a lei de Ohm, potencial é igual a R vezes I. Então, aplicando o potencial, resistor finito, nós falamos de diferentes inclinações, não? Ok? Diferentes resistores darão diferentes retas nesse gráfico aqui. Isso seria uma fonte de por exemplo, uma bateria, né? Um watt, tá? Ligada aqui, por exemplo, dissipando energia no resistor. Ok?
Aí a gente mediria a corrente aqui e a tensão nessa bateria e construiríamos esse gráfico, ok? Ou uma fonte variável. Não quer dizer que precisa ter uma fonte de carga, de potencial ou de corrente aqui para medir, ok? Bom, tudo bem. Então, se a gente olhar para esse gráfico aqui, lembra, U, R vezes I, aqui está I versus Z. Então, essa inclinação aqui, ó, o θ aqui nesse gráfico, θ, ele é numericamente equivalente a 1 sobre R. Então, se eu tenho uma reta muito inclinada, é porque a resistência está tendendo a zero. E se eu tenho uma reta muito declinada, é porque a resistência... Então aqui, ó, nessa reta, o R está tendendo a zero. E nessa reta aqui, o R está tendendo a infinito. Ok? Então seria zero quando eu estivesse em cima do eixo Y, e seria infinito quando eu estivesse em cima do eixo X, que é o eixo do potencial. Então aqui, resistência nula. E aqui, resistência infinita, se estiver em cima desses eixos. Ok? Isso é ilustrativo, presta atenção. Na prática, quando fazemos a polarização potenciostática, aplica o seu potencial, espera a corrente estabilizar, para tirar os transientes de corrente, que eu vou falar depois, são as correntes transitórias, a corrente cai, valor nulo. Então, você tem esse regime aqui, você polarizou para 0,1, 0,2, 0,3, até 0,8 volts, por exemplo. E toda vez a corrente caiu, você tem valor praticamente nulo. Ou seja, você está aplicando potencial e não está passando corrente elétrica. Olhando para esse gráfico aqui, nós temos então uma resistência aqui, tendendo o quê? A infinita. Então, nessa região aqui da curva de polarização, você vai aplicando potencial elétrico. Esse potencial e não flui uma corrente contínua, nós estamos, porque a resistência para a transferência eletrônica está tendo infinito. Isso chama interface, é uma interface impermeável, tá? A passagem de elétrico. Esse é o famoso eletrodo idealmente polarizável. Ok? Obviamente, a eletroquímica, isso é difícil de entender na prática, sempre tem algum traço de impureza, oxigênio dissolvido, alguma coisa no eletrodo que dá uma corrente residual de fundo. Então, na eletroquímica, em casos práticos, tem essa corrente residual aqui, ó. Vai de frações de micro até nanoampere, mas do ponto de vista prático, ela é praticamente nula. Se você vai muito à direita, você tem que a corrente acende, mas aí não é por causa dessa questão de perder a capacidade desse elemento cruzado. Não, porque você estourou, você tem aqui a água, a oxidação da água, que o freio eletrodo está coisa, formando oxigênio. Por exemplo, isso aqui tem, se for o verso eletrodo reversível de hidrogênio, em condições padrões, esse aqui está em torno de 1,23 volts. É maior que isso, por causa do seu potencial, que vai ver depois. E aqui seria 0 volts. O hidrogênio estaria à esquerda do 0 volts e o oxigênio à direita do 0,2 volts. Então, em condições ideais, cálculos termodinâmicos, a janela da água no eletrodo idealmente polarizado é de 1,23 volts. Ok? Então, essa janela, se não tem nenhuma espécie eletroativa na água, com um dado eletrodo de suporte, por exemplo, KCl, sulfato de sódio, alguma coisa que não oxide, né, nesse intervalo, você teria essa janela. Então esse eletrodo é inteiramente polarizado. Então seria um caso de resistência para transferência eletrônica, ou seja, permeação de corrente através da interface, tendendo infinito. E qual seria o caso oposto? O da reta quase em pé. A reta em pé na verdade não existe, né? A reta em pé seria isso aqui. Seria esse caso aqui que eu falei da resistência totalmente igual a zero. Do mesmo jeito, na prática, existe uma resistência totalmente infinita, é um número grande, mas não infinito, também não existe uma resistência totalmente igual a zero, né? Esse caso aqui seria esse caso que eu falei do resistor aqui, ó. Então, nós temos um caso que é o eletrodo idealmente não polarizado, onde a corrente, você tem uma passagem de corrente com uma variação quase infinitesimal do potencial. Isso é o que acontece com o eletrodo de referência. O eletrodo de referência é aquele eletrodo que ele passa a corrente no sentido direto ou reverso nele, e o potencial dele é praticamente invariante. A gente vai ver depois que é porque a corrente de troca é muito grande. Ele tem uma passagem livre de corrente, vai ver isso depois, na teoria de Butler-Ballmer-Legrousse. Mas o que importa é isso, então. Nós temos esses casos extremos, o eletrodo idealmente polarizado, que é totalmente bloqueado, resistência eletrônica é infinito, e o eletrodo idealmente não polarizado, onde a resistência
eletrônica, ou seja, a migração de carga através da interface tende a zero, né? Essa interface simples, onde só migração de íons é envolvida, que não fala de transporte de massa por difusão, ela pode ser mimetizada dessa forma aqui, tá? Aqui no eletroquímico. Resistência da solução, da migração, onde a lei de Ohm se aplica. E você tem o que se chama de princípio da separação, né? Faraday, que é a capacitância da dupla camada elétrica. A corrente aqui total se divide num ramo paralelo, né? Corrente capacitiva e a corrente, a gente vai ver depois, que é a Faraday, que é a que produz eletrólise, resumindo, né? Que produz redução e oxidação das espécies de solução. Quando o eletrodo está bloqueado, você tem apenas o carregamento com a camada elétrica. Como um capacitor ele inibe a passagem de corrente contínua, né? Ele é permeável, a gente vai ver depois, só para a corrente alternada. A corrente contínua passa só um transiente de corrente e logo ela decai exponencialmente. Então, se você polariza e espera um pouco esse transiente desaparecer, ele fica bloqueado e o único caminho é esse aqui, para a corrente passar. Então, se ele tende a infinito, nós vamos estar o eletrodo comportando dessa forma. Se ele tende a zero, nós vamos ter esse caso aqui. Ok? Então, presta atenção. Existem casos onde esse circuito pode ser simplificado aqui, ó. Porque se esse ramo tende a infinito, você pode falar um circuito tende a infinito, isso aqui um circuito praticamente aberto. Então, você pode simplificar esse circuito dessa forma. Então nós vamos falar extensivamente desse circuito aqui, ó. Esse aqui é o circuito mais canônico, mais simples que tem para o sistema eletroquímico, porque leva em consideração a resistência da migração, resistência não compensada da solução, resistência ômica, e a existência do evento mais fundamental no eletroquímico, que é a existência da dupla camada elétrica. Porque a dupla camada elétrica não desaparece em caso algum da eletroquímica. Então você pode ter um caso que não tem transferência eletrônica, que não tem transporte de massa difusional, convectivo, mas um circuito eletroquímico que não tem a dupla camada elétrica não existe. Ok? A gente vai falar muito disso depois. Então esse circuito RC aqui nós vamos estudar em vários casos, porque ele vai mimetizar vários casos de interesse, onde fazendo complicações dele a gente chega nos outros casos particulares, ok? Então vamos falar agora o que foi verificado por Garrain e outros pesquisadores. Lembrando que ele sintetizou muito nos trabalhos dele no Chemical Reviews, no volume de 1947, tá? Ok? Então, as curvas que Graham obteve com altíssima precisão, Graham era muito metódico, né? Okay? Dizem que ele fazia uma seleção muito dura para trabalhar com ele. Ele gostava muito de mulheres, está escrito no livro do Box, porque ele achava mulher muito metódica para trabalhar com os experimentos delicados para medir isso. Então, ele pagava, inclusive, para mulheres trabalhar para ele. Pagava a bolsa do bolso, com recursos próprios, porque ele não era professor universitário, era professor num college, onde não tinha muita decisão de fazer pesquisa, então ele financiava às vezes as próprias pesquisas dele, fundamentais. Ele obteve esse tipo de gráfico aqui, presta atenção. Se tinha a solução de 1 milimolar, tinha uma parte quase constante aqui, vinha um abrupto decréscimo, e depois uma parte quase constante e aumentava. Passando para 10 milimolar, um aspecto semelhante, mas menos pronunciado. E de 100 milimolar para cima, uma capacitância quase que constante aqui, parecido com a idealidade que a gente esperaria do que a gente vê da curva capilar, se ela fosse uma parábola perfeita, né? Então, nesses gráficos, a capacitância diferencial de microfarad por segundo, microfarad por centímetro quadrado, versus potencial, foi o que validou vários os experimentos com NAF para ser como protótipo para criar os modelos eletrostáticos para a camada elétrica. Ok? Vamos lembrar que microfarad tem um valor alto de capacitância, tá? Os capacitores de papel que usa de estado sólido que se tem na física, eles são de picofarad, de nanofarad a picofarad, hein? Então nós estamos falando de 10 a menos 9 e 10 a menos 12. Aqui nós estamos 10 a menos 6. Então microfarad já se observa, então, opa, a dupla camada elétrica é caracterizada por uma capacitância muito elevada. A gente vai ver depois que nas aplicações tecnológicas, por isso que usando materiais diferentes, como carvão ativado, nanotubo, a gente chega em valores tão grandes de capacitância que existe um dispositivo chamado supercapacitores, okay? Que nunca consegue ser obtido por dispositivos de estado sólido. Vai ver isso depois, ok? Bom, esse é o caso experimental.
Como nós veremos nessa aula, o que se tentou fazer? Propor equações baseadas na eletrostática, onde se mimetizaria essa curva. Já adiantando, para chamar a atenção de vocês, o modelo de Helmholtz, que eu chamei de H aqui, como ele vai ser baseado no capacitor ideal, ele prevê uma constante, que é a equação da parábola que eu falei aqui. Então, olhando para esses dados aqui, a gente vê que Helmholtz, no máximo, ele mimetiza o caso de eletrólito o quê? Concentrado. Ok? Por isso que eu falei aqui, ó. Soluções diluídas de NaF, a capacitância depende do potencial. Olha como depende, ó. Se ela for concentrada, aí ela quase não depende. Vamos dizer que ela oscila em torno do valor aceitável aqui. Um valor aceitável nessa escala aqui, ó. Ok? Guy e Chapman propuseram uma equação onde vai ter uma função cosseno hiperbólico, a gente vai ver depois, que parece uma parábola, onde permite estudar essa curva aqui, ou seja, Guy e Chapman propôs a equação que permite mimetizar essa parte aqui do resultado experimental. Ó. Tá? Então vamos pensar aqui. Helmholtz consegue quase simular o caso do eletrólito bem concentrado. Guy e Chapman, adiantando o que a gente vai ver, conseguiu explicar esse mínimo aqui. Stern sintetizou as duas equações. Stern falou o seguinte: nós vamos ter que a capacitância mais provável, do ponto de vista prático, seria a combinação de Helmholtz e Chapman. Então, Stern conseguiu, no seu modelo, prever tanto esse mínimo, eu mudei aqui a escala só para não sobrepor a curva, e que a partir do mínimo, que é a curva satura no valor. Ou seja, nas extremidades aqui, muito longe do ponto de carga zero, né? Já vi que o ponto de carga zero está aqui, né? Potencial de carga zero, desculpa. Né? Potencial de carga zero está aqui, é o mínimo da capacitância. Potencial de carga zero. Bem à direita ou à esquerda, o modelo de Stern prevê que a capacitância satura. Ou seja, seria como se fosse Helmholtz, né? Para a gente depender do potencial. É muito próximo do ponto de carga zero, que ela tem um mínimo. Obviamente, a gente vai ver depois que isso, se a solução for diluída, porque se a solução for concentrada, a gente vai ver depois que o comportamento de Guy e Chapman praticamente não existe, ok? Ela é suprimido por Helmholtz, ok? Então vamos agora começar com a modelagem dos modelos eletrostáticos. Nós vamos ver a evolução dos modelos de uma camada elétrica do tipo eletrostático. Por que eletrostático? Existem outros que não são eletrostáticos, que está além desse curso, como se diz, beyond the scope of this course. Então, são outros modelos do Schelling, os modelos de Schmickler estudou, tem modelos bastante avançados, de Bazan, vários pesquisadores, ok? Não vai ser objeto de estudo. São modelos que não são, às vezes, nem tratados nos livros clássicos de eletroquímica, porque são muito avançados, tá? Ok? O modelo primeiro é o de Helmholtz, que alguns livros mais antigos chamam de Helmholtz-Perrin. Perrin foi um grande físico-químico, né? E Helmholtz um grande físico. Trabalhou com várias coisas, na verdade, tem algumas coisas termodinâmicas. Então, aqui está a parte metálica da interface. Aqui está o íon e o centro do íon. O Helmholtz propôs o seguinte: tem um plano aqui de máxima aproximação, que vai passar um plano de simetria no centro desse íon. Essa distância do centro do íon, ele não fala direito, não descreve direito, o artigo dele é complicado de ler, mas eu dei a entender que aqui é porque tem a solvação, né? Então, essa distância chama XH, ok? Por que tem que ter uma distância finita? Porque pela lei de Coulomb, 1 sobre 4πε0, produto das cargas inversamente proporcional à distância ao quadrado. Se a distância for zero, aí a força tende a infinito, então não pode ter distância zero, ok? Então tem que ter distância finita aqui. E ele propôs o seguinte: dentro dessa distância XH, de 0 a XH, o gradiente do potencial vai ser linear. Tá? E qual que é a relação desse gradiente? Ele criou um referencial. No bulk da solução,
onde não tem o efeito de acúmulo de carga e desacúmulo, esse potencial é φs. Vou chamar o potencial de φ aqui, para ser condizente com o livro. E na interface, no metal, φ metal. Entre o metal e no final da tua camada elétrica, esse tem um gradiente decrescente de potencial elétrico, ok? Então isso é mimetizado desta forma no capacitor, um pseudocapacitor. Por quê? Porque a placa metálica só existe à esquerda, que é o próprio eletrodo, né? Nós não temos do lado direito uma placa, uma armadura, como às vezes os físicos chamam, né? Ela é um artifício teórico, porque aquilo que a gente tem é o fim prático da dupla camada elétrica, que é onde a concentração, o acúmulo e desacúmulo, né? E aqui onde você tem a parte que é uniforme, a concentração de uniforme. Ser separação dupla camada elétrica com bulk. Então isso aqui é abstrato, ok? Então nós não vamos mimetizar como sendo um capacitor. E o meio, o que seria o dielétrico desse capacitor? É assumido como a concentração do eletródo normal, até 1 mol por litro, ele tem em torno de, em torno de 55 mol por litro de água. Ok? Então, 55 mol por litro, você coloca 0,1 mol de alguma coisa ali, você pode falar que é praticamente, tem muito mais água que 1. Então eles assumem que a constante dielétrica da água, em 25 graus Celsius, que é em torno de 78, se eu não estou enganado, é a constante dielétrica que vai estar nesse capacitor aqui. Ok? Idealizado por Helmholtz. A equação clássica do capacitor é a permitividade relativa do vácuo, a permitividade do vácuo, a permitividade relativa, né, que é de 78, dividido por essa distância aqui, no caso de Helmholtz, e a área da gota de mercúrio. Se for uma gota esférica, então 4πr ao quadrado, ok? Volume 4/3πr ao cubo, e faz as contas aí, ok? Então presta atenção. E a capacitância do ponto de vista elétrico, ela é a carga sobre o potencial. E se for diferencial, é a derivada da carga, a taxa da variação da carga com a taxa da variação do potencial. Ok? Então cuidado com a definição de capacitância, que aqui é sobre E, ou Q é sobre φ, ou Q é sobre DDP, com a capacitância diferencial, que é a taxa da variação do acúmulo de carga. Ok? Helmholtz assumiu que mesmo que a polarização mexa na orientação dipolar aqui, nos íons, que essa constante dielétrica não é função da posição, ok? Ou seja, ele admite que dentro dessa camada aqui, até XH, que a constante dielétrica é fixa, certo? Ok? Bom, tem várias funções depois que tenta mostrar que isso não é, mas isso não é o objetivo desse curso, tá? Ok? Então, a capacitância é derivada da carga no metal sobre o potencial. Então, à luz dessa equação, nós temos que desaparece aqui. Nós vamos ter que simplesmente vai aparecer E0, EE, A, XH. Ok? Então, nós vamos ter, fazendo a inversão aqui, que a taxa da variação de φ, que é o potencial elétrico, vai ser uma constante, esse termo de parênteses é uma constante, de acordo com Helmholtz, proporcional à taxa da variação da carga. Ok? E vamos lembrar que experimentalmente, a derivada vai ser a inclinação de cada ponto da parábola, né? Então aqui um valor alto, tem um valor mínimo, que é zero, a derivada que é zero, que é o ponto de potencial de carga zero, e depois uma taxa que decai, com a inclinação bem intensa, né? Então, vou ressaltar de novo aquela importância que eu falei aqui atrás, que a carga é nula no potencial de carga zero, mas a capacitância diferencial não é. Ele é um valor baixo, mas não é, tá? Ok? Então, usando a equação de Lippmann, nós temos que a carga no metal é menos a derivada primeira da tensão superficial com o potencial, mantendo a atividade dos íons constante, né? Então, nós temos essa equação. Lembra, quando a derivada é parcial, você multiplica cruzado para fazer as derivações, o conceito de parcialidade soma, você tem a derivada total, né? Ok? Substituindo aqui, nós temos essa parte constante aqui, ok? Da equação anterior. Então, nós vamos integrar os dois lados. A integral de d gama, o gama, lembra que de acordo com essa curva, o gama vai de um valor mínimo até um valor máximo. Então, ele vai do valor gama qualquer até um valor gama máximo.
Enquanto que a carga no metal vai do valor QM até um valor que é zero. Então, onde o gama é máximo, a carga é zero. Então, nós vamos integrar a integral definida nessas condições. E aí tem, de forma bem simples, né? É que isso aqui é a integral de x dx, né? Ok? Ou seja, que é x ao quadrado sobre 2, né? Então, o nosso x é o QM. Então, nós temos que gama é gama máximo menos uma constante vezes QM ao quadrado sobre 2. Ok? Sendo essa integral simples aqui, que dá que φ é essa constante vezes QM, substituindo a gente tem então que a equação gama vai ser gama máximo menos essa constante φ ao quadrado. Essa é a famosa equação parabólica de Helmholtz, ok? Que explica a parábola que eu falei no começo aqui da explicação, né? Que a gente ia ver esse comportamento parabólico aqui, ok? Pequenos desvios desse desvio parabólico não são observados se não linearizar, ou seja, se há uma parábola perfeita ou se algo passa por aqui assim, ó, ou algo assim, assim, dificilmente é percebido. Tem que fazer a linearização. Foi fazendo as linearizações que, como é que se faz isso? Em vez de linearizar no caso, diferenciando-se ponto a ponto, é que verificou-se que isso na verdade não era assim, que era mais ou menos curvado, e a derivada disso daria aqueles valores que a gente viu, aquelas ondulações. Ok? Aí que se viu que o modelo de Helmholtz não era totalmente satisfatório, porque para soluções concentradas, as ondulações eram baixas. Mas para soluções diluídas, esse mínimo aqui era muito pronunciado para Helmholtz, porque até não explicava, Helmholtz não conseguiu explicar qual que era o comportamento das soluções de fluorido de sódio na interface mercúrio-solução quando a concentração é diluída. Então o modelo de Helmholtz falha muito para soluções diluídas. Então no próximo quadro agora, na próxima aula, continuação dessa, nós vamos ver como se explica essa variação em baixa e alta taxa de diluição da capacitância diferencial com o modelo de Kirchhoff, ok? Continuando então a aula, pessoal, vamos falar agora do modelo da camada elétrica proposto por Kirchhoff. É muito importante enfatizar que esse modelo ele precede o modelo famoso dos eletrólitos, onde Debye e Hickel derivaram a equação genérica para coeficiente de atividade de íons em solução, né? A equação teórica. Como Debye e Hickel, na verdade, eram cientistas muito preeminentes, acaba que quando o modelo para a camada elétrica ficou famoso, alguns anos mais tarde, que conceitos de Debye e Hickel, na verdade, nomenclaturas foram incluídas no modelo para a camada elétrica difusa, como se ele fosse depois. Na verdade, como é o comprimento inverso, comprimento de Debye e por aí vai, tá? Então, os livros modernos, eles mostram essa teoria, às vezes, nem mostram a dedução de algumas equações aqui, que eles consideram as equações de Debye e Hickel, que são são equações simétricas. Muitas das deduções aqui são equivalentes a deduções de Debye e Hickel. Ok? Então, tem livro que apresenta a teoria dos eletrólitos primeiro, e deixa o capítulo para a camada elétrica para o final e pede emprestadas as deduções de Debye e Hickel. Mas a lógica histórica é o contrário, tá? Ok? Então, o que Kirchhoff fizeram, né? Por meios independentes, né? Eu li os dois, o artigo do Thiago é mais matemático, assim, é mais elucidativo. Embora a conclusão geral dos dois trabalhos é, obviamente, a mesma, né? Eles consideraram a camada difusa dos íons. O que é isso? Essa camada difusa aqui não tem a ver com a difusão, a equação segunda lei de Fick, nada disso. Ela tem a ver o seguinte, com o conceito da influência da temperatura, ou seja, da energia térmica, o KBT, constante de Boltzmann vezes temperatura, na flutuação, ou seja, na agitação assim, na mudança de posição dos íons a partir de uma certa distância do eletrodo. O que é isso? Muito próximo do eletrodo, os íons estão muito meio que congelados, vamos assim dizer, devido à força eletrostática muito forte. À medida que ele vai distanciando do eletrodo, essas forças eletrostáticas vão ficando menos fortes, menos intensas. A agitação térmica vai se tornando preponderante até que, a partir de uma certa distância, essa agitação térmica é tão preponderante que em qualquer ponto da solução não tem acúmulo superficial, não tem excesso de superfície mais. É a propriedade de Boole. Então,
Aqui, eles não consideram, obviamente, né, a camada de Helmholtz aqui de forma direta, né? Ok? Onde Helmholtz assumiu que tem uma camada, um plano, nada disso. A dedução nós vamos ver como é baseada em leis da eletrostática e na distribuição de Boltzmann. Essa figura aqui é muito importante, que aí o conceito de excesso superficial continua prevalecendo. Então, se você está polarizado positivo e negativo, você tem um excesso aqui, né? Se for negativo e positivo, tem um excesso aqui. Ou seja, você pode acumular ânion ou cátio em função da distância, dependendo do valor da carga do eletrodo, né? Ok? Então, a propriedade de Boole é aquela onde não tem mais excesso superficial, né? Essa valor limítrofe aqui é o que chama de espessura de Guichard, que quando você considera que a influência da taxa de acumulação, desacumulação, não tem mais importância. É assumido o seguinte, que nesse ponto aqui, que o potencial elétrico em relação ao bulk seja nulo, ou seja, o referencial, né? Ok? Quais são as premissas dessa teoria? Continua interações puramente eletrostáticas, né? As cargas são pontiformes ainda, o eletrodo é metálico liso, então tem superfícies equipotenciais ao redor da gota de mercúrio, por exemplo, né? E a temperatura entra como variável, ou seja, ela vai influenciar na capacitância. Então, fracionando em lâminas infinitesimais as camadas de fronte do eletrodo, as camadas de eletródo, de X1, em posições X1, X2, X3 até Xn, onde N seria a última limítrofe aqui em conexão com o bulk, define-se então o potencial, né? De Guichard, considera o potencial do bulk, define ele igual a zero, vamos chamar ele de Φb. Φ de bulk, ok? Potencial de bulk. Isso é uma referência nossa. Tá? Em cada lâmina do eletrodo, tá? Lembrando que essa lâmina ela não pode ser tão infinitesimal assim não. Tá? Lembrando que em fisicoquímica, infinitésimo é aquele que cabe uma certa quantidade de matéria, né? Igual no cálculo diferencial, que o infinitésimo pode ser tão pequeno quanto a gente queira. Aqui não. Tem que caber o eletródo e mais. Cada lâmina dessa tem que obedecer a distribuição de Boltzmann. Então não pode caber num número de partículas tão pequeno assim que não obedeça a distribuição de Boltzmann. Né? Lembrando que a distribuição de Boltzmann é estatística, então tem que ter um número considerável de partículas por lâmina. Né? Ok? Então a distribuição de Boltzmann, nessa forma relativa, tem várias formalismos da distribuição de Boltzmann. Nesse formalismo aqui, simplificado, onde trabalha com uma população, como é que a população diminui esse é o valor inicial em relação com a energia do sistema, não entra a função de partição. Então, não vamos falar nada de função de partição aqui, ok? Essa equação simplesmente fala como é que a energia térmica, para dar a energia da partícula, ela vai diminuir a população, né, em relação à fração, à população inicial. Passando para o outro lado, sobre a NZ de fração, né, da população. Então, nessa população iônica, vamos ter o potencial elétrico, tá? E a temperatura. Então, com a equação de Boltzmann, a gente entra um parâmetro de temperatura. Ok? Então, a gente relacionando, nós temos, lembrando que ΔG é menos NFE, ok? Ou seja, a energia eletroquímica, como é que a gente considera? ΔG, de acordo com Gibbs, né? É menos E, FE, que eu vou chamar de Φ, tá? Ok? Tirando o padrão aqui, que nesse caso é o padrão. É a dimensão de energia, então energia menos E, F, Φ. Ok? Então, nós temos aqui que a expressão, em cada lâmina, em cada posição, nós temos a população, em relação à população original, né? Da espécie I, que vai entrar a valência, né? Do íon, constante de Faraday, o potencial elétrico, né? Ok? Sobre a RT. Tá? Vou lembrar aqui. No equilíbrio eletrostático da eletrodinâmica, o que eu quero dizer? Termodinâmica, nós estamos usando termodinâmica. Termodinâmica do equilíbrio, né? Sistema em equilíbrio. Não pode ter flutuações, variações temporais das quantidades.
Então, o que acontece? E eletrostático, porque o experimento tem que correlaciona com isso, tem que ser eletrostático. Polarizou, fixa a carga, não tem corrente mais fluindo, carga estacionária na interface, faça medidas. Senão não está na condição da premissa do modelo, né? Então, de acordo com a teoria de Gibbs, né, no equilíbrio, o potencial químico é igual em todos os pontos. No caso da eletroquímica, que nós temos o potencial eletroquímico, né, que é o potencial químico mais a parte elétrica, mas não pode ser decomposta, que elas são unidas, né, não teria de separar a parte química da parte eletroquímica. O potencial eletroquímico foi introduzido pelo Guggenheim, né? Então nós temos que em qualquer ponto dessas lâminas sequenciais, o potencial eletroquímico é igual até que chega na região do bulk, né? Então nós temos um equilíbrio, né, a ser atendido, ok? Então a gente tem que o potencial químico vai ser o potencial químico do bulk, porque o potencial foi definido aqui em relação a zero. Então a parte elétrica aqui, colocando zero aqui, esse termo vai dar 1. Então nós vamos ficar só com a relação do potencial eletroquímico em relação à parte química. Por isso que eu não tenho o tracinho aqui, ó, ok? Então nós estamos com a parte química da história aqui. Com isso, a gente tem que a concentração das espécies, assumindo aqui que a solução é diluída pode substituir atividade por concentração, tá? Que é o caso onde vale a teoria, né, de Dick-Chapman, que segue a mesma lógica de Bailly, que depois seguiu. Ela falha para soluções concentradas. Então aqui, assumindo que o coeficiente de atividade seja próximo de 1, muito próximo de 1, então tem que ser a concentração na lâmina qualquer, vai ser a concentração do bulk exponencial de menos aí F sobre RT. Ok? Então nós simplificamos a equação, ok? Saímos de número de partículas e chegamos em concentração, ok? Então da equação, essa equação aqui é importante, isso aqui está muito bem explicado no livro do Korita de Dvorak, tá? Um dos melhores explicando isso, tá? Da equação de Poisson da eletrostática, nós temos que a segunda derivada do potencial elétrico na dada posição ela é igual a menos a densidade de carga naquela posição normalizada pela constante dielétrica, permissividade. Então, essa equação clássica, uma lei formal da eletrostática, lembra que eu falei que a eletrostática ela tem uma lei só, na verdade, a equação a lei de Coulomb. Só que tem sofisticações matemáticas dela, introduzidas pelos grandes matemáticos, que se transformaram em leis fundamentais da eletrostática. São outro jeito de olhar para o problema, tá? Não vou entrar em detalhes, tá? Mas na maioria dos livros de eletroquímica tem capítulos sobre isso, tá? Que se entra com cálculo diferencial, cálculo de vetorial, divergente, rotacional e por aí vai, tá? Gradiente, aí vai complicando para tentar estudar distribuição de cargas em várias geometrias, tá? Ok? Como no nosso caso aqui é um problema em uma dimensão, planar que se projeta uma dimensão, a equação, em vez de uma laplaciana, nós vamos ter derivadas simples. Então a equação aqui está na forma simplificada, ok? Sendo, né, a densidade no ponto x igual ao somatório ZF, né, densidade local de lidinhos em cada lâmina para uma lei de conservação de carga é dada por isso, tá? Ok? Conservação. Então, a gente tem da equação 3.4 e 3.5 essa equação, essa derivada aqui, que é a derivada, então, do potencial no ponto x vai ser menos o somatório da concentração na lâmina no ponto x, ZF, né? Ou seja, a variável essa aqui, né? Ok? Isso, substituindo a equação anterior, nós vamos ter então essa expressão aqui, ó. Ok? Onde entra a temperatura e a concentração das espécies e a influência do potencial elétrico. Ok? Então, tem uma identidade de derivadas parciais que no livro antigo do Bockris, da década de 70, a capa laranja, era muito bem explicado, né? Já na capa verde ele tirou essa parte para incluir outros assuntos, né? E essa identidade matemática também tem no livro do Guiraud, de eletroquímica física, né? Então, eu pulei algumas etapas aqui para não ficar extenso demais. Quem quiser ver essas identidades entre derivadas parciais e a relação de eletródo 1 para 1 ser necessária por causa do... A gente usa, como vai ter dois termos exponenciais para usar os termos cosseno hiperbólico e seno hiperbólico, consulte então o livro do Bockris, o livro do Guiraud, ok? Lá vai ver por que aparece o seno hiperbólico e o cosseno hiperbólico. É que como o eletródo é binário, nós vamos ter um termo exponencial, x menos exponencial de menos x, ok? Então, como o potencial decai com a distância, no infinito, né?
em distância infinita, a derivada vai ser nula. É isso? Tem uma observação aqui nessa passagem matemática, ok? Então, em x igual a xh, ou seja, no outer Helmholtz plane, no plano externo de Helmholtz, ok? Então presta atenção aqui, nós estamos fazendo uma leitura já mais moderna dos livros, tá? Porque nos artigos originais eles fazem uma interpretação um pouco diferente, o Gay e o Chapman, tá? Essa derivada, então, em cima do plano externo de Helmholtz, aqui nós estamos assumindo o seguinte, ó, nós estamos estudando o plano de Helmholtz para frente. Depois nós vamos falar o que vai acontecer. E mantenha o raciocínio que a gente está guardando o plano de Helmholtz para trás, tá? Ok? Que a gente viu no quadro passado. Então, o que acontece no plano de Helmholtz? Nós temos então que a derivada desse ponto, né? Ela é 2RT dividido pela permissividade elétrica, o somatório das concentrações, a concentração de Boole, né? Das espécies I, se é o do ânion e do cátion, né? Exponencial. Como vai ter o I e o cátion, vai ter dois exponenciais aqui. Aí que está a natureza de aparecer seno hiperbólico ou seno hiperbólico, ok? Menos 1, ok? Do teorema de Gauss, nós temos que a derivada do potencial elétrico com a posição, no nosso caso especial aqui na posição x igual ao plano de Helmholtz, ela é a densidade de carga sobre a constante de elétrica, permissividade, né? Então, nós temos que a densidade de carga vai ser o E vezes a derivada, né? De φ(x), nós temos a derivada aqui, nós temos essa expressão aqui, tá? Novamente, usando as identidades do livro, que não são nada complicadas, só para encurtar a aula. A gente tem finalmente, então, que a densidade de carga do metal, que é igual à densidade né, em Gic-Chapman, né, na camada difusional, ou seja, a densidade de carga de elétrons, né? Cargas eletrônicas no metal, vai ser igual às cargas iônicas na camada difusa de Gic-Chapman, com o sinal trocado, né, que é positivo até negativo. E é igual a raiz de 8, permissividade elétrica, RT/CB, seno hiperbólico de Z, φ, HRT. Obviamente o termo problemático aqui é esse aqui, né? Porque o que acontece? Todos esses termos aqui dá para calcular a partir da constante elétrica da água, temperatura, concentração de Boole, né? RT, ZF. O problema é como se define esse H aqui, ó. A gente vai ver que na prática, o que está muito bem explicado no livro do Delahaye, não um livro de análise instrumental moderna, mas no livro dele de Double Layer in Electrode Kinetics, né, da década de 60, ele explica muito bem que uma vez deduzida a equação, o que se faz é o raciocínio inverso, que se mede essa densidade de carga em função da concentração e estima-se um φ, para aplicar depois no modelo composto que a gente vai ver lá na frente, tá? Okay? Então deriva a equação desse jeito, mas na prática o que se aplica é as medidas experimentais para definir o φH, ok? Então, em casos aquosos, substituindo valores nessa equação, tem-se que a densidade de carga no metal é 1,72 vezes a raiz da concentração de Boole, seno hiperbólico de 19,46 Z, nosso parâmetro aqui, vamos dizer assim, problemático por enquanto, né? Então, conhecendo φH, essa equação vai te dar a densidade de carga em microcoulomb por centímetro quadrado. Que se RT, φH é muito menor que RT sobre F, tem-se que a densidade vai ser a permissividade sobre LD, que é um comprimento de Debye, eu já falei, né? Adiantando, no modo do livro ensina, fala em Debye, mesmo sendo depois, né? De Debye de Gic-Chapman. E temos que o LD, essa equação aqui é até unidade de metro a menos 1, ok? Então, com esse conceito é importante porque tem-se um capacitor hipotético, né? Assim como Helmholtz, onde a esquerda sim tem uma placa metálica, né? Mas a direita não, ok? Onde a direita nós temos uma divisão fictícia, né? Que é dada pelo limite de Debye, que é o ponto de Debye, ok? Então, aqui dentro nós temos a densidade de carga de Gic-Chapman, calculada por essa equação, cuja espessura é dada pelo limite de Debye. E quanto mais concentrado for, menor vai ser esse limite, porque está dividindo aqui, né? RT sobre 2CD. Então, quanto mais concentrada for a solução, mais vai ser compactada a camada de Gic-Chapman. Só que isso só vale em certas situações, porque a equação
ela falha para soluções concentradas. Então dá para fazer essa analogia de micromolar até milimolar até 0,1 molar no máximo, ok? Então a capacitância fica variável. Então a capacitância enquanto a capacitância de Helmholtz, idealizada no primeiro modelo que a gente estudou, ela não depende da concentração em princípio, a camada de Debye não. A capacitância, né? A capacitância, a gente vai ver a carga. A capacitância e carga, ela vai ser proporcional ao quê? À concentração. Então, porque quanto mais afina a capacitor, quanto a área é proporcional à área do capacitor, né? Divide pela distância. Então, se a distância do capacitor diminui com a concentração, a capacitância aumenta. Ok? Essa que é a questão. Então, a capacitância diferencial, lembrando que isso é válido para a concentração menor ou igual a 0 molar, ela é a derivada da carga em Helmholtz, com potencial no plano de Helmholtz. Ok? ZF, 2E, CB, cosseno hiperbólico. Por quê? O gráfico do seno hiperbólico, lembra que eu falei na aula sobre funções, que tem várias funções hiperbólicas que a gente precisa muito? Aqui já começou a aparecer. Então, a carga ela é um seno hiperbólico, então ela passa pela origem, tem a inclinação suave aqui. Então, no ponto zero aqui, onde potencial φh é zero, a carga é zero, mas a inclinação não é. Então, como a capacitância é a inclinação, então, embora nesse ponto aqui a carga vai ser zero, nós temos que a capacitância aqui vai ser o valor mínimo, mas não nulo. Esse valor de capacitância mínima tem a ver com o ponto de potencial de carga zero. Então, essa curva derivada dela, né, que é derivada crescendo, derivada crescendo, dá essa quase parábola, na verdade é um cosseno hiperbólico, né? Ok? Então esse ponto aqui, na verdade, esse fator pré-cosseno hiperbólico, né? Ok? E qualquer ponto que desvia da origem tem a ver com essa função aqui, que depende do potencial H. Ok? Então esse ponto aqui é um ponto importante, o ponto de mínimo aqui, que tem a ver com essa função aqui. Ok? Para efeito de cálculo teórico, como eu já adiantei, que é muito bem explicado no livro de Larraín, o potencial H, então, ele é definido em termos dessa função. Então nós temos, que pode ser arranjado desse jeito aqui, para calcular o φh. Todos os variáveis aqui são mensuráveis. Então, a partir dos experimentos, né? Como é que se mede a densidade de carga experimental usando aquele device, aquele dispositivo que eu falei da gota pendente com ângulo de contato e tudo mais, em função da concentração de Book, consegue-se calcular essa dependência aqui para soluções diluídas, que é o que vai dar no modelo. Né? Ok? Isso é importante, eu vou explicar por quê depois. Feito isso, testou-se o modelo. Como eu falei no caso experimental, a capacitância de soluções de fluoreto de sódio, ela não é nem uma constante e também não é nem só um caso quase parabólico, vamos dizer, né? Lembra que o experimento é meio que assim, ó, dá algo assim. Então não é nem isso que mimetiza essa parte aqui, nem a quase constância que é mimetizada pelo modelo de Helmholtz, né? Aí, tem a contribuição de Stern na sequência. Aqui tem uma confusão grande na literatura hoje em dia, que é o seguinte: o pessoal joga como se o Graham, que foi um grande estudioso da parte teórica, mas principalmente experimental, muitos anos depois, tivesse feito essa parte aqui. Não, o Graham, que ele fez depois, ele introduziu o conceito de Outer Helmholtz Plane, além disso, o Inner Helmholtz Plane, plano interno de Helmholtz e plano externo de Helmholtz, com base no conceito de distorção específica. Aí ele distribuiu o potencial em mais duas regiões, ok? Que a gente vai ver depois na outra aula. Então, essa que é a contribuição do Graham. Ele fez um refinamento a mais, mas ele não propôs essa parte aqui. Essa parte aqui é do Otto Stern, ok? Então, o Graham foi principalmente nessa parte que popularizou na teoria e ampliou ela um pouco depois. Isso está muito bem explicado num livro bem antigo do Corton e Bockris, né? Um livro às vezes pouco conhecido, na década de 50 do século passado, e no livro, a primeira edição do Korita de Dvorak, que na segunda edição eles mudaram o capítulo e ficou meio escondido. Então, desses dois livros acha bastante essa questão do que realmente o Otto Stern fez. O Corton e Bockris explica muito bem. Lembrando que o artigo do Stern é em alemão, então é mais fácil ler no livro para quem não sabe alemão, né? Como é o meu caso.
Premissas do modelo de Stern. Stern ele reuniu os dois modelos. Ele falou, nenhum está certo, nenhum só está certo. Os dois juntos é o mais provável de fazer mais sentido. Então, cargas. Ele colocou a dimensão finita de forma indireta ao falar que existe uma distância de máxima aproximação. O Y só pode chegar até certa aproximação. O X só pode chegar até certa aproximação porque tem impedimento estéreo. Então fica de forma indireta essa questão de ter um tamanho finito. Ele fez a união, tá? Somatório, na verdade, em série, da capacidade de Helmholtz e de Chapman. Ele não considerou distorção específica, porque, como eu disse, quem fez isso foi Graham, depois, né? E o que fica dentro da teoria dele é o seguinte: ele vai aplicar a teoria dele, de Chapman, para os valores de potencial próximo do ponto de carga zero, que é o mínimo da curva aqui, ó. Que faz sentido, né? Onde tem valor constante hiperbólico. E vai aplicar Helmholtz para valores distantes do ponto de carga zero, que é justamente onde a capacitância praticamente satura aqui, né? Que Helmholtz prevê um valor saturado, praticamente constante a capacitância com potencial. Então o postulado dele fica assim, ó, a carga na solução, a carga iônica total, vai ser aquela contida no plano de Helmholtz, mas aquela contida no plano de Kirchhoff, na região, né? Vamos assim dizer. Que enquanto que Helmholtz vai ficar limitado à esquerda pelo plano do eletrodo metálico e pela direita pelo plano de Kirchhoff vai depois decaindo até o bulk da solução, né? E você vai ter uma queda de potencial do metal até no seio da solução, que é onde não tem mais excesso superficial, vai ser dividida em duas partes. Uma queda do metal até a parte H, que é essa queda aqui, ó. Essa primeira queda linear aqui, ok? Tá? E essa queda aqui, que não é linear, né? Mas é uma tensão de Helmholtz até o seio da solução. Então, essa aqui é a segunda contribuição. Então tem duas DDP, vamos assim dizer, uma queda de tensão com a distância aqui e essa outra. Lembrando que a linear é só a primeira, né? Ok? Vamos lembrar agora, a capacitância diferencial é a derivada da carga no metal em relação ao potencial, mantendo-se constante o potencial químico. Por isso que concentração não é só para ficar escrevendo, né? Das espécies. Então, se carga sobre voltagem é a capacitância, voltagem sobre carga é 1 sobre capacitância, né? Então, se derivar essa distribuição de potenciais proposta por Stern, como ele fez, né, em relação à carga, ok? Aí tem-se a identidade dessa derivada parcial com essas duas, né? Que obviamente sai daqui. Derivou-se dos dois lados em relação a QM, né? Bom, se isso é um sobre CD, então essa parte total aqui, nós temos que a capacitância total, 1 sobre C total, vai ser 1 sobre a parte de Helmholtz, mais 1 sobre a parte de Chapman. Essa parte aqui não depende, não é função, né, da concentração, não é função. E essa aqui é a parte que depende, que é função da concentração dos íons, certo? Quando você tem um recíproco, né, é porque os capacitores se comportam em série, que faz sentido com um esquema geométrico, né, que a gente foi proposto. Então a capacitância total é a capacitância de Helmholtz em série com a capacitância de Chapman. Bom, como essa capacitância de Helmholtz é insensível à concentração, do ponto de vista teórico, e a de Chapman aumenta com a concentração, porque o comprimento de Debye vai diminuindo, então, se você vai aumentando a concentração do eletrólito, de milimolar até o valor de 0,1, que é o valor máximo aceitável, você tem que essa capacitância aqui vai se tornar cada vez mais desprezível em relação a essa. Então você tem que se extrapolar para altas concentrações, que essa capacitância cai para zero, perto dessa, e que a total vai ser controlada por Helmholtz. Então, fazendo-se o gráfico, onde você tem um gráfico onde você teria uma concentração variando assim, então nós teríamos que 1 sobre CT em função de 1 sobre Chapman, né? A equação de uma reta que cruzaria no eixo Y. Obviamente tem os desvios aqui por causa das altas concentrações do modelo Faraday. Mas se pegar a solução diluída e estender aqui, esse aqui seria o limite, onde você calcularia de forma indireta o valor
a capacitância de Helmholtz. Porque essa tem uma equação para ela. A equação para ela é essa daqui. Onde a gente pega os valores de φ de forma inversa, estudando os dados experimentais. Estudando os dados experimentais, sabe o valor de φh. Aí você pode substituir essa equação aqui, ok? É assim que, na verdade, fizeram os pioneiros, né? E faz o extrapolado e vê até que limite que ela funciona. Verificaram que as soluções de fluoreto de sódio funcionam razoavelmente bem, ok? Lembrando que esse pessoal antigo era muito preciosista com valores, né, com precisão. Então, quando eles falam bem, isso quer dizer uma boa, excelente correlação, e não algumas coisas que a gente vê hoje em dia, que o pessoal são alguns dados meio que criticáveis, né? Então, da mesma forma que tem para soluções aquosas esse valor para a densidade de carga, nós temos então para a solução aquosa a capacitância diferencial de Hitchcock, então dada em microfarad por centímetro quadrado, onde você usa aqui concentrações de mol por litro, nessa equação aqui, ó. Lembrando que esse valor aqui sai do experimento, ok? Então, a característica de Hitchcock é carregar uma dependência com a raiz quadrada da concentração do eletrólito. Ok? Então, esse experimento de forma direta faz uma dependência com a raiz quadrada. E ver até quando ela existe. Obviamente, como ela tem uma relação muito íntima com a equação de Debye-Hickel, naquele domínio onde você costuma ter a linearidade para Debye-Hickel, em termos de concentração, vai ter a linearidade aqui para Hitchcock, certo? Então, eu sempre gosto de, para o aluno que quer aprofundar mais, para aspectos teóricos mais aprofundados, ver esse livro aqui, ó, Delahaye, Double Layer and Electrode Kinetics, que é um livro pouco divulgado, porque o Delahaye tem outro livro de métodos instrumentais, né, que é bem mais popular. Então, essa aula a gente fica por aqui. Nós vamos falar depois do modelo dos melhoramentos feitos por Graham. Pessoal, então agora para concluir nosso estudo básico de dupla camada elétrica de interfaces lisas, né, ou seja, do eletrodo de mercúrio em contato com soluções de fluoreto de sódio, eu vou falar da contribuição de Graham. Como eu enfatizei, eu vou falar que a maioria das coisas do Graham está sintetizada num artigo do Chemical Reviews, que tem, se não me engano, mais de 5.000 citações, de 1947. Digitar no Google lá, Graham, ChemHav, 1947, vai aparecer esse artigo lá, porque obviamente você tem que ter acesso, né, na sua universidade. Então, o que o Graham propôs? Graham propôs o seguinte, deixa eu começar pelo desenho. Ele propôs o que os outros estavam deixando de lado, que é o fenômeno da distorção específica, que é quando o íon interage com o metal, com o mercúrio nesse caso, de forma não puramente eletrostática, uma interação um pouco mais forte, de caráter químico, vamos dizer, né? Então, eu suponho o seguinte, ó, esse ânion que perde parte ou totalmente de sua camada de solvatação, ele interage diretamente com o metal, não tem um dipolo circundando ele para intermediar essa interação, e após ele vem o cátion solvatado, que dificilmente perde sua esfera de solvatação. O plano de simetria que passa no centro do ânion é chamado de Inner Helmholtz Plane, plano interno de Helmholtz. E o que passa no centro do cátion, ou seja, do íon solvatado, Outer Helmholtz Plane. Então, ele inclui um plano a mais de aproximação. Com isso, ele assumiu o seguinte, eu tenho uma queda de tensão nesse plano, que é diferente desse, que alguma propriedade, outra propriedade elétrica, embora alguns autores renomados como Schmickler criticam duramente essa questão de falar em permissividade relativa, constante elétrica em dupla camada elétrica, porque ele fala que é propriedade Book, né? Então, tem mais autores que criticam muito isso. Eu não vou, o modelo famoso do Bock, de Van Müller, que está no livro do Bock, bem relatado, que trabalha focado quase só nisso, né? Na questão da variação da permissividade elétrica do Book, ela vai de 78, vai caindo, o Bock propõe que na saturação de elétrica, que é quando está tudo orientado de polo, ela cai para 6. Schmickler já fala que isso não existe em estudos mais modernos. Então, não vamos entrar em questão com isso. Se os grandes autores não entram em consenso, né, um estudo fundamental, quem somos nós? Então, ele propôs essa subdivisão, tá? Com isso, aí ele propõe essas variações de potencial aqui, ó.
Tá? Se nós estamos num potencial aplicado menor que o potencial de carga zero, tá? O decaimento é linear dentro das duas camadas do plano interno de Helmholtz, entre o plano zero na superfície toda do interno e do interno por externo. E aqui tem o decaimento não linear, que é devido a Guichard, certo? Se está no potencial maior que o ponto de carga zero, aí tem uma ascensão primeiro linear dentro do plano interno de Helmholtz e depois o decaimento linear até o plano externo e depois o decaimento não linear. Se está no potencial igual ao potencial de carga zero, que lembra que onde não tem mais excessos superficiais, é equipotencial dentro do plano interno de Helmholtz, então nós temos um equipotencial aqui e depois uma queda até o buco da solução. Então os postulados dele ficam mais ou menos assim. A capacitância de Helmholtz ela é função da carga no metal, obviamente, para ter a questão da eletroneutralidade, mas a capacitância de Helmholtz não é função da concentração de Book do eletrão. Ele quer dizer que essas interações eletrostáticas aqui são tão fortes que a concentração de Book pouco importa. Se você tem 10, 0,1 molar, 1 molar aqui, essas interações criam acessos superficiais aqui que sobrepõem muito a influência da concentração. Então, o acúmulo eletrostático, vamos assim dizer, por eletrostático aqui e por interação específica, vai dominar tudo. Então, a concentração de Book é irrelevante. Feito isso, ele previu com esses cálculos, e fazendo alguns cálculos, substituindo as equações, que além do mínimo normal dessa condição que é mimetizada com cosseno hiperbólico, um outro mínimo aqui, como ele dividiu em duas quedas de tensão, ele considerou então o modelo de Helmholtz, Guichard, só que ainda fez a subdivisão. Então permite ter uma quase parábola conectada com outra quase parábola. E isso ajudou a explicar muito. Porque nós temos então a distorção específica de íons aqui não tem a distorção específica de cátion. Então, aqui nós temos aqui à direita o fenômeno da distorção de aniônica, né? Que é o que tem a ver com a subdivisão de ter outer Helmholtz plane e inner Helmholtz plane, né? E aqui não está acontecendo nada, que seria a distorção específica de cátion, que eu não considero. Embora tenha os trabalhos do Frunking, que eu não lembro, se não detalhado para Química Ática, década de 60, que ele fala de distorção de alguns cátions, mas isso não vou entrar em detalhes nisso, tá? Então, a distorção específica, de forma breve, ela induz um gradiente linear adicional, ok? Que ele vai mexer nessa camada. Esse trabalho não é só de Graham. Tem trabalho do Essing, Eschler e Graham. Quem cita muito bem esses trabalhos é no livro do Delahaye, que eu falei, Double Layer and Electrode Kinetics. Tá? Então, aí ela tem essa função para essa potencial Φ2, que na verdade seria, ele chama de Φ1 uma queda no plano interno, Φ2 no alto externo, onde você tem uma somatória aqui da parte que tem a ver diretamente com a carga elemental e essa parte Q1 aqui que tem a ver com a diferença de excesso superficial devido à função à parte eletrostática e a parte não eletrostática, que é a parte de absorção específica. Aí ele tem uma nova função para a carga. Ele está te falando o seguinte, que ele dividiu em mais um termo a mais, porque tem uma interação diferente que cria um outro tipo de excesso. E essa constante aqui é dada por esse termo aqui, tá? Ok? Então é isso, resumindo é isso. Ele fez a subdivisão de potencial e, para esticar ainda mais o modelo, quanto mais subdivisão de potencial se faz, mais tem variáveis para você trabalhar na curva. Lembrando que Helmholtz é uma reta de Chapman, cosseno hiperbólico, Stern, Guichard mais saturação. Agora Graham. Então nós saímos de uma reta, que seria o caso mais idealizado de todos, que é Helmholtz. Fomos para um caso desse tipo de parabólico, mas na verdade é cosseno hiperbólico, né? Que é Guichard. Juntando os dois, temos o Stern. Fazendo o postulado de distorção específica de íons, você faz mais uma queda de tensão na parte compacta de Helmholtz subdividida em dois gradientes, né?
já existia mais um da vida de situação específica, tem-se grafeno. Então, pelo que se mostra, é muito diferente do que se fala hoje em dia em alguns livros, que eu já vi, que essa teoria toda, que eu expliquei no último quadro, que é devida a Graham. Não, Graham fez um incremento em cima de Stern. Ok? Essa que é a realidade dos fatos. Ok? Então, aqui a gente termina então essa parte fundamental e eu chamo a atenção para modelos avançados de dupla camada elétrica. Continuam sendo para eletrodos lisos, mas considerando eletródos concentrados e cargas de tamanho finito. Aí não precisa te falar que a matemática vai lá para as alturas, né? O Bazin, Kornichev tem modelos para isso. Schmidt também tem modelo, tá? Tem artigos de revisão de 10 anos para cá bastante controversos, às vezes entre eles mesmos, mas alguns dos autores que mais trabalham são esses três, Schmidt, Kornichev e Bazin. Dentre outras coisas, tem uns conceitos que se incluem, que chamam do modelo do Gélio, que é devido à propriedade, o elétron ser uma propriedade onda-partícula, né, de ter uma projeção, algumas frações de âmbito estão para fora do eletrodo, e essa propriedade da função de onda do elétron está para fora do eletrodo, ela influencia, faz com que a natureza do metal influencie na comportamento da camada elétrica. Parsons trabalhou muito com isso no tal dos gráficos de Parsons-Zobel, tá? Se alguém quiser fazer pesquisa, tá? Parsons-Zobel, okay? Sobre isso, né? Em materiais policristalinos, tá? Então aqui seria eletrodos sólidos, tá? Aqui já complica bastante, né? Porque tem orientação cristalográfica. Mesmo que trabalha com monocristal, tem a questão da superfície, né? Então essa questão de se projetar para fora do eletrodo chama spillover do elétron, né? Ok? E de forma bem breve, já que eu não vou achar na lista, eles dividem que além da parte de Helmholtz, a compacta e de Chapman, independente se tem absorção específica ou não, que vai ter um componente a mais devido ao metal. Em tudo que a gente falou até agora, o metal só era a fonte de elétron para gerar uma carga eletrônica, déficit ou excesso de carga eletrônica do lado, para ser compensado na solução. Esses modelos aqui estão falando, não, o metal também influencia, que a função de onda, a possibilidade dela também de se projetar para fora do eletrodo, tem essa propriedade, e isso interfere na dupla camada elétrica. Ok? Tem um livro muito interessante que chama do Guzman, né? Theoretical Electrochemistry, de 1987, se não estou enganado, eles tratam isso de uma forma bastante interessante, embora já tenha, né, modernidades em cima disso, tá? Então, finalmente, é importante falar duas coisas. Na atualidade, não existe modelo ainda apropriado para eletrodo rugoso poroso, que tem defeito estrutural, material no estequiométrico, por exemplo, óxidos metálicos, carvão com nanotubo. Esses materiais complexos, compostos, são usados em armazenador de energia, como, por exemplo, supercapacitores. Tá? Então, o que a gente faz? Como esses modelos matemáticos altamente rigorosos dependem de questão geométrica, aplica as leis da física que tem a ver com condições equipotenciais, acaba que na prática a gente foge de aplicar esses modelos para um sistema muito complicado e faz o seguinte, assume e faz a primeira aproximação, até a aproximação zero, de que tendo excesso de eletrólito, Helmholtz domina e você está medindo a capacitância prática. Aí você mede por várias técnicas, vê se elas convergem, vou falar isso no final do curso, e faz um valor médio da capacitância experimental, porque a gente vê que nem as técnicas batem bem. A gente mede por cronopirometria, cronopotenciometria, impedância, voltametria cíclica, temos valores médios, não temos valores que convergem totalmente, ok? Então isso que a gente se faz hoje em dia na prática, é um trabalho que a gente propôs recentemente, vou até falar isso depois, tá? Ok? E para finalizar, a questão dos semicondutores, né? Iger, na década de 70, e Gersh, entre 1985 e 1987, Iger fez a parte experimental e seus parceiros, né? E o Gersh e seus parceiros, principalmente ele tem um trabalho de 85, que é ele sozinho, se não estou enganado, de 87 é com parceiro. Eles estudaram HOPG, que é Highly Oriented Pyrolytic Graphite, um tipo de grafite, né? E viram esse gráfico aqui, ó. Só que no caso deles não teria um significado devido à solução
ser quase parabólico, porque eles usaram eletrodo concentrado. Então, a camada de Guitt-Apel, que dá essa característica, né, ela não opera, você está dominado pela capacidade de Helmholtz. Então, eles foram para o lado do semicondutor, que é o space charge, que é a carga, que é a acúmulo de pressão de carga dentro do material eletrodo, quando a concentração dos portadores de carga é baixa em relação ao metal, né? Então, eles inferiram as propriedades semicondutoras, tá? E hoje em dia tem trabalho sobre isso, que estende, chama de capacitância quântica, no caso de poucas camadas de grafeno, quando estudos mais avançados, depois que descobriu o grafeno. Então é por aí, pessoal. O assunto é complexo, tá? Mas no caso de dispositivos práticos que é o que nós trabalhamos, vamos trabalhar com esses conceitos aqui que a gente falou, sabendo que se aumentar isso, diminuir aquilo e tal, mas de forma qualitativa, que é o modelo quantitativo mesmo para materiais defeituosos, rugosos, porosos, não tem ainda, tá? O que é muito difícil chegar, né? Com primeiros princípios, né? Muito obrigado.